E aí, pessoal, tudo bom? Vamos ver se agora funciona direitinho a nossa live sobre esse tema muito especial, comunicação não violenta para adolescentes. Vamos falar do livro escrito pelo querido amigo Jefferson Capelari. Eu sou Andréa Leandro, criadora do Meditando com a Gurizada, e tenho uma participação bem legal e especial neste livro que a gente vai contar agora para vocês. Vamos lá convidar o Jefferson novamente. Pra... Eu não sei porque que aparece uma telinha lá em cima. Gente do céu, vamos lá. Jefferson, consegue entrar? Acho que agora deu. Eu não consigo te ver. Cleonice, tu que tá assistindo, consegue ver nós dois? Responde pra gente aí. Cleonice, dá um sim ou não, Alexandre, quem estiver entrando aí, se consegue enxergar eu e o Jefferson. Pessoal, responde pra gente aí. Vocês estão conseguindo ver eu e o Jefferson juntos? Sim. Bom, Jefferson, vamos fazer o seguinte. Eu aqui no celular, eu só me enxergo, mas lá no computador eu vejo que nós dois aparecemos. Então, vamos começar a partir daí. Olha, essas coisas de internet que às vezes vêm para nos desafiar, né, o nosso cérebro aqui, para a gente Aham. entender o que está acontecendo. Mas vamos seguir em frente, né, meu querido amigo? Vamos, vamos. Então, e aí, estamos com essa novidade, esse livro incrível. Olha, gente, só para vocês terem uma ideia aqui de quantos livros eu já tenho do meu querido amigo, né? Olha aqui, ó. Quantos livros? Todos eles muito importantes para quem, como eu, sou facilitadora de círculos de construção de paz, né? Trabalho com crianças, com adolescentes, com adultos também. São livros que fizeram uma grande diferença na minha vida. Imagina quem já leu, quem já está aí, a Cleonice, eu sei que já leu, a Dani que está aí, eu sei que já leu, e muitos que vão assistir aqui a gente já leram, e quem não leu, eu apresento a vocês, né? Jefferson Capelari, com seus maravilhosos livros. Então, eu vou pedir para o Jefferson se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, e daqui a pouco a gente vai falar desse tema fantástico que é a comunicação não violenta e agora focado nos nossos queridos adolescentes. E eu espero que a partir de hoje você faça que nem eu, nunca mais chame os nossos queridos adolescentes de aborrecentes. Eles merecem mais respeito e esse livro vem trazer o quanto eles são importantes na nossa sociedade e podem fazer a diferença, não é, Jefferson? Perfeito, André. Gratidão pelo convite, pela oportunidade. As pessoas que estão chegando e depois as que vão assistir. Eu fico muito feliz e, ao mesmo tempo, assim, surpreso comigo mesmo, né? De saber que você tem todos esses livros aí nas mãos, né? E saber que saiu da cachola todas essas experiências, né? É muito agradável. E gosto da ideia também de você falar sobre essa questão de precisamos eliminar esse rótulo de aborrecentes. Todos nós um dia fomos adolescentes e então precisamos ter muita empatia e compaixão em relação a eles, né? Para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade emocionalmente inteligente. É isso que a gente precisa. Então, gente. Jefferson, conta um pouquinho pra gente como é que tu começou essa caminhada com a comunicação não violenta, né? Porque é um tema que eu me lembro a primeira vez que eu ouvi o Jefferson falar, gente, eu mexi a ser a pessoa mais violenta da face da Terra, né? A gente vai se descobrindo que a violência, né, na verdade, ela não é só um ato, eu vou sair batendo, sair no soco. As nossas palavras têm um poder, e um poder muito grande. E muitas vezes a gente exige do nosso jovem, da criança, que ela seja educada, que ela seja um amor de pessoa, mas o jeito que a gente fala com elas, meu Deus do céu. Tem um meme, até eu peço ajuda. Se alguém encontrar, me mande, porque eu achei o máximo um meme que eu vi uma vez, que era o seguinte: era um desenho de uma mãe falando para o filho. Na cabeça da mãe, ela estava falando como Barney, aquele dinossauro. Lembra do desenho de novo? Que a Aham. mãe é isso, Barney no dinossauro. Então, para a mãe, ela estava falando para o filho como Barney. O filho, do ladinho assim, via a mãe falando como se fosse um dinossauro mesmo, aquele da Era do Gelo. Então, a nossa percepção da nossa comunicação é muito distorcida. A gente acha que está falando de uma maneira que a gente vai se conectar com o outro, mas, infelizmente, não. O que está acontecendo, a gente está afastando o outro pela simples forma da gente falar. E o legal e uma coisa muito boa que nos últimos tempos, desde que o Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, né, criou essa técnica fantástica que se espalhou pelo mundo, hoje existem muitos livros sobre esse tema, nós temos aqui no Brasil o querido Jefferson Uhum. Capelari, que desenvolveu assim, vários livros, vários conteúdos, palestras falando sobre o tema. Eu também, como pelo projeto do Meditando com a Gurizada, sempre procuro temas, informações para trabalhar com as crianças. Então, felizmente, hoje a gente até já tem vários livros para crianças, coisa boa.
Mas para o nosso querido adolescente, a gente não tem, pelo menos até onde eu sei, não tem, né, Jefferson? E o Jefferson escreveu este livro com muito carinho, que eu tive a alegria, a felicidade de estar participando lá desde o início, né? É. Jefferson, eu sou uma personagem, pessoal, sou uma personagem da história. Escrevi também um capítulo, mas eu vou perguntar para o Jefferson aqui, da onde surgiu a ideia, né, de escrever para os nossos queridos adolescentes. E fala o que é a comunicação não violenta, só para quem não está acostumado, porque hoje em dia a gente até diz, né, evitar usar o não nas palavras, né, mas por que a gente fala comunicação não violenta? É. Começamos por aí. André, eu quero começar dizendo assim, eu venho de uma estrutura familiar violenta, né? E a gente, às vezes, eu tenho certeza que o meu pai e minha mãe, eles não acordavam todo dia pensando como vou tornar miserável a vida do meu filho, né? Mas era a educação que eles tinham. Então, em certo sentido, a maioria de nós somos péssimos educadores emocionais, né? Mas é uma ideia que nós somos vítima das vítimas, das vítimas, das vítimas, das vítimas. Se você pegar na história, né, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, tataravós, uma vez que eles estão apenas reproduzindo um processo de uma sistemática que está aí durante 8 a 10 mil anos de reprodução dessa linguagem. Então é por isso que é desafiador a gente tirar essa linguagem do nosso comportamento. Então, mesmo que a gente somos o único ser da espécie animal que temos a possibilidade de usar a linguagem da fala, né, de elaborar um pensamento complexo, nós perdemos o nosso contato com o mundo animal, né, que tem uma civilização intrínseca aí, né? Um cachorro não acorda todo dia pensando, eu vou pegar aquele gato desgraçado, né? Mas nós, seres humanos, acordamos pensando em como que eu vou destruir determinadas pessoas, como que eu vou fazer o mal em relação a isso. Então, talvez esse encontro com a comunicação não violenta foi um divisor de águas, de fato, né, no meu processo. Eu tive uma experiência muito legal, que foi quando eu estudei o livro do David Schreiber, né, que eu recomendo para todos a lerem, que é o livro chamado Curar. Esse livro, então, eu li em 2004, e nesse livro falava sobre a comunicação não violenta no capítulo 12 ou 13, né? E eu fiquei encantado, ele falava do Marshall Rosenberg, e eu fui atrás disso. Na época, não existia praticamente nada de informação, né, sobre a comunicação não violenta. Você imagina, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha, né? E aí as coisas foram acontecendo. A partir do momento que eu encontro o Marshall e o próprio Dominique Barter, né, eu vou fazer um trabalho com o Marshall em Porto Alegre, quando ele teve em 2005, me deu a vontade, né, de pegar todo esse material que eu tinha e escrever o livro que surgiu, o ABC do Girafez aí, né? Tanto que justamente o ABC, porque é os primeiros passos para uma comunicação não violenta. E é interessante que quanto mais a gente aprofunda, mais coisas a gente vai descobrindo a respeito disso, né? E o maior desafio talvez seja da comunicação fazer uma faxina interna de todos esses conceitos que a gente aprendeu. Então, nós vamos aí, agora em janeiro de 2025, eu faço 20 anos de prática da comunicação não violenta, né? Então, quando eu penso, por exemplo, que a gente ficar 20 anos nessa jornada acreditando numa humanidade cada vez mais saudável e não violenta, precisa ter muita resiliência para poder lidar com isso, né? Eu brinco que a girafa, como uma metáfora da comunicação não violenta, ela nada na Piracema, no rio de lobos, né? Pobrezinho. Então a gente, na verdade, está fazendo um caminho contrário para poder chegar né, para reproduzir, né, essa ideia e tal. Então o livro da comunicação não violenta para adolescentes, eu fico tão feliz, né? Porque eu tenho tido tantos feedbacks de pessoas que dizem assim, nossa, que maravilha, né? Como é importante esse material e tal. Surgiu da ideia porque uma escola em São Paulo chamada Escola Internacional do Alphaville, ela adotou meus 2 livros, que é o Comunicação Não Violenta, o Despertar do Coração Girafa e o ABC do Girafês. Então, 220 alunos estudaram ano passado o meu livro, né, para poder ter uma
reflexão. E eu não escrevi o livro pensando no adolescente, confesso que não era a minha ideia. E aí, mas eles estudaram e praticaram. Tem os tutores que dão essas informações e tal. E aí eu pensei, que tal escrever para os adolescentes, né? Então, graças a Andrea, por exemplo, eu tive a possibilidade de fazer um livro que estabelece os diálogos, né? Porque, de fato, eu comecei a escrever um livro assim, como se fosse um livro corrido, né? Contando sobre comunicação não violenta, mas o diálogo trouxe uma linguagem muito mais acessível, uma linguagem mais conectada, né? Então, eu espero que esse livro ganhe o mundo, para que, de fato, as escolas possam adotar, a Secretaria de Educação, porque tem muito exercício, é muito fácil de praticar, né, André? Tem os tutores, os professores, os educadores podem pegar ali e cada página tirar uma conversa de 1 hora com os adolescentes, né? Pois é, sabe que é uma coisa interessante, e nessa conversa que eu tive com o Jefferson, né, de tornar como se fosse um grande conto, porque eu faço curso de conto-expressão com a Claudine Bernardes, né, e ela trouxe um termo que eu achei muito interessante, que é vivência vicária, que a gente se vê nos personagens, né, quando a gente lê um livro, e isso é legal de incentivar a leitura, né, porque o filme, né, traz muito pronto, a gente vê, já sabe a descrição dos personagens, já tem tudo pronto. Agora, no livro, você se vê naquele personagem. Então, quando o Jefferson colocou em termos de um conto, numa história, numa turma, numa escolinha ali, vivenciando a ginástica. Desculpa, já estou falando puxando para o engraçado, né? A comunicação não violenta, descobrindo um livro na biblioteca, já incentiva a gurizada aí na biblioteca justamente ler e estudar. E ela se vê nas situações, e o legal, as situações que ele trouxe aqui no livro, são situações que a gente vive no dia a dia. É muito legal quando ele fala das necessidades conectadas com o celular, né? Então, é o Wi-Fi, é o amor, enfim, as nossas ideias. Tem que ler o livro lá para você ver, né? Então faz associações com a realidade do adolescente. Fica mais fácil dele internalizar esses conceitos, ele se visualizar nessas questões que a gente traz para ele. Então, eu vejo trazer, né, Jefferson? Tudo bem, é ótimo, adoro os livros do Jefferson, então a gente aprende um monte, né? Mas é teórico, né? Embora traga bastante exemplos. Aqui eles estão vivenciando uma história e tem a teoria. E tem os questionamentos. Então, como o Jefferson falou, legal se por exemplo, uma turma, né? A professora lá adotou esse livro na sala de aula. Professor de português, de matemática, qual que seja. Pega um dia da semana, um dia do mês lá, né? Ao longo do ano, vai pegando um capítulo por vez. Então, lê aquele capítulo com a turma e faz aquele exercício, propõe aquele movimento, aquele exercício para a gurizada, né? E vai trazer uma reflexão da forma como elas se comunicam. Então, eu acho assim, é fantástico já começando na sala de aula. Agora, imagine a escola usar isso como um projeto para trabalhar com toda a escola, né? Coisa mais maravilhosa. Até É o nosso sonho. tem, né, André? Projeto Girafales Teens, né? Tá escrito aí, Projeto Girafales Teens. Então, você imagina, por exemplo, que ao invés de se queixar do adolescente, a gente pode contribuir para a evolução dele. E você imagina, por exemplo, se eu tivesse tido essa oportunidade de conhecer isso lá quando eu era adolescente, né? Muitas coisas poderiam ter se potencializado. Então, hoje já não tem mais desculpa. Se alguém quer, de fato, colocar isso em prol, né, do adolescente, seja em casa, seja na escola. Em casa também, os pais precisam ler o livro juntos, né, praticar juntos a ideia, porque não é um livro necessariamente feito para o adolescente em si, é para o adulto também, né? Porque o adulto vai ler ali e vai dizer, cara, olha, eu faço isso, né? Então, isso vai conectar e vai fazer uma relação muito mais bonita dentro do ambiente de casa, né? E consequentemente, também na escola, nesse processo. É isso que eu falei como da vivência vicária, a gente se vê nos personagens. E uma coisa legal também que o livro traz é esse extra, né? Que ele tem ali um drive, então você vai ler um QR Code lá, vai ter lá cartinhas. Olha, ela imprimiu. Olha aqui. Com as imagens, que o que é legal, né? A gente não identifica só, porque a gente já né, adolescente, né? Como é que você está? É normal. O normalmente é normal. Então, ajudar a identificar as emoções que ele está vivenciando. Então, tem a carinha, tem o nome da emoção e uma descrição. Porque a gente sabe que uma das grandes dificuldades do adolescente é identificar o que ele está vivenciando. Sim. Porque a fase adolescente é extremamente desafiadora, gente. Eles não são crianças, ainda não são adultos. Começa por aí. Os hormônios, tá tudo assim a 1000 dentro deles, né? Então, eles estão vivenciando uma fase de desenvolvimento
muito desafiadora para eles. Então, realmente, para eles identificar o que eles estão vivenciando, não é fácil, gente. A gente cobrar deles, adultos, a gente às vezes tem dificuldade de identificar, imagina eles. Então, o livro traz essas cartinhas fantásticas aqui, né, para identificar. Então, você vai lá no Drive e baixa. Tem um capítulo extra que eu escrevi, né, porque eu também sou facilitadora de ginástica cerebral, de movimentos de ginástica cerebral. Então, tem lá, com exercícios, também como se fosse fazendo parte da história, olha, propondo aqui movimentos, exercícios para vocês da ginástica cerebral, porque eu sei que a gente tem um dos desafios do que a gente quer, a gente muitas vezes quer, né? Mas o cérebro dá uma travadinha, né? Daí tem o livro do Jefferson aqui, do cérebro reptiliano, né? Que é um outro livro maravilhoso dele, que eu recomendo para vocês, falando do nosso cérebro, né? Então a gente tem lá o pré-frontal, lá na frente do raciocínio, vai estar prontinho lá com 20 e poucos anos. Nossa adolescência no meio do caminho ainda, né? Então tem muito para vivenciar, trabalhar as emoções deles e lidar com essa parte do cérebro mais antiga que está ali para nos defender, para nos dar apoio, mas muitas vezes a gente ainda é muito reativo e não consegue agir de uma forma mais consciente. Então, para eu agir de uma forma mais consciente, que tal usar os movimentos da ginástica cerebral, que ali eu trouxe como um extra para vocês, para ajudar nesse momento, porque vocês vão lendo os livros, e como o Jefferson falou, e eu também falei, a gente vai se identificando com as questões, com a história, com o conto ali, que você vai lendo e vai se identificando, porque você, muitas vezes, se não vivenciou aquela situação ali comentada, vivenciou uma situação parecida. E aí, puxa vida, como não às vezes é desagradável vivenciar aquela situação. Mas aí você vê que pode ter outros caminhos. E como eu sou facilitadora de círculo de construção de paz, estou vendo colegas aí, a minha querida Cristina Martins, que eu já aprendi um monte com ela, para mim, assim, é como o Jefferson, são pessoas assim que estão aqui no meu coração, porque eu já aprendi muito com eles. Estou sempre aprendendo. Eu posso assistir a palestra do Jefferson a mesma, 10 mil vezes, que eu vou estar sempre aprendendo uma coisa nova. Porque ele sempre, todas as palavras que ele traz nas palestras, a gente aprende muito. E o poder da palavra, né, Jefferson? O Jefferson está sempre trazendo palavras e a gente olhar essa palavra, olhar por trás dela, né? A gente usa muitas vezes de forma muito errada as palavras, né? Então, ir lá no fundo, da onde veio aquela palavra, e o cuidar da palavra. Por isso que eu falei lá no início da nossa live, do não chamar mais o adolescente de aborrecente. Ele merece o nosso respeito. Esses tempos eu estava assistindo uma palestra sobre adolescência, e a palestrante colocou lá, assim, várias frases, mas ela não botou a época. Aí ela perguntou pro pessoal, de quando é essas frases aí? Todo mundo sabe, é de agora. Aí ela colocou o ano das frases. Tinha frases de mais de 1000 anos, de 2000 anos, de 500 anos, porque a gente, como adulto, vê sempre o adolescente da mesma forma, como irresponsável, que não dá bola para isso, que não sei o quê. Só que se você se remeter a essa sua época de adolescente, você sabe que ela é desafiadora. E como eu falei, não é criança, não é adulto, vivencia um monte de coisas, e eles precisam ser norteados. A gente tem que ser um farol para eles. E nesses cursos nossos momentos de círculo de construção de paz, aprendi muito com eles, nos cursos, com as professoras, trazendo as experiências. O que é importante? Mostrar caminhos saudáveis para lidar com os conflitos. A questão é que muitas vezes a gente se espelha, infelizmente, porque a gente acaba gritando, brigando, é castigo, não sei o quê, e não mostra que existem outras formas mais saudáveis para lidar com os conflitos. E a comunicação não violenta é perfeita. O que o Jefferson traz no livro é perfeito nesse ponto. Mostra um grupo de jovens, né, descobrindo um livro misterioso sobre, né, o girafês ali, esse novo jeito de falar do coração da girafa, né, esse símbolo legal que quem é da comunicação não violenta, do círculo de construção de paz, já está acostumado com a girafa, né, Jefferson? Mas a maioria do pessoal não. Quer falar um pouquinho para a gente dessa simbologia? Eu gosto muito, né? Porque a girafa representa o dar de coração, que é a base que o macho fala, né? Esse é o princípio fundamental da comunicação não violenta. Você contribuir com a vida sem ficar preso a retribuições ou qualquer outra coisa, né, de premiação ou castigo, mas simplesmente uma vontade natural de contribuir com a vida, né? Então, esse é o princípio que a gente precisa tanto. A gente precisa também buscar romper essa lógica do eu ganho às custas da perda do outro. Então, quando a girafa é uma metáfora, porque ela tem um coração 43 vezes, 50 vezes o tamanho, né, do coração humano. Então, quando você aprende a dar de coração, você está contribuindo com a vida, em todos os aspectos. Muita gente confunde a girafa, por ter um coração grande, como se fosse uma boazinha, né? Só que as pessoas confundem ser uma pessoa boazinha com uma pessoa bondosa.
né? E a girafa também traz um comportamento de inocência dentro da gente, que significa aquele que não comete prejuízo nem dano, nem a si mesmo, nem ao outro. Só que muita gente relaciona a girafa, talvez, dentro da gente, como se fossem ingênuos, né? E nós não somos ingênuos. A gente pode até ter momentos de ingenuidade, né? Mas, assim, quando a gente vai amadurecendo na questão da girafa, a gente vai percebendo que a gente pode se empoderar, né? Ter essa força interna de uma girafa e se posicionar em relação à vida, né? A vida como centro de tudo. Então, o Humberto Maturana fala uma coisa muito bonita, que o adolescente, a D, significa separação, e dolor é separação com dor. Então, uma parte do adolescente está sendo puxado para a infância e outra parte para a vida adulta. Então, é uma fase extremamente desafiadora. E eu gosto aí que eu coloquei no livro um capítulo sobre a bússola, né? Uma bússola emocional. Dentro da estrutura do cérebro reptiliano, né? Da estrutura biológica, emocional e instintiva, nós temos uma coisa chamada princípio de um canal de homeostase, né? A homeostase significa que é uma faixa de confortável de existência. Então, quando você, por exemplo, tem uma temperatura corporal acima de 37,5, por exemplo, ou abaixo de 36,5, você sai da faixa homeostática, né? Então, o corpo todo sempre pede para que você fique dentro dessa faixa para viver de maneira saudável. Quando você sai dessa faixa, você começa a sentir dor ou algum prejuízo biológico. E a bússola emocional, ela tem a ver com isso também. Quando eu pratico coisas que são a favor da vida, eu estou dentro dessa faixa homeostática, né? Mas quando eu saio, né? Tanto que é uma palavra chamada derrota, né? Falando derrota nada mais é do que sair da rota, né? Então, quando a gente sai da rota, a gente não está a favor da vida. Então, por isso que a gente precisa contribuir para os adolescentes, para que eles possam nós temos os orientadores emocionais deles, não os destruidores emocionais. E isso é fundamental. Então, os adolescentes, eles não se rebelam contra a maneira com que os pais agem, os educadores se rebelam contra a maneira que se comunica com eles. Essa é que é a grande sacada. Sim, a gente não se dá conta, como eu falei antes do Barney, do dinossauro, né? O jeito que a gente fala, ele é tão violento muitas vezes quanto, como digo, dar um tapa. Muitos outros pais hoje não batem nos filhos e tal, mas o problema é o jeito como a gente conversa com essa gurizada. E como eu estava falando antes, a gente ter exemplos, né? A gente ser um exemplo e mostrar que existe outra forma. E essa linguagem da comunicação não violenta, a gente tem que aprender, Sim, reaprender a falar. Não sim. é ser bonzinho, né, como você falou, né? É a gente conseguir falar de uma forma que se conecte com o outro. E o que a gente quer, uma coisa que eu sempre falo, que a criança, ela é criança enquanto um pouco tempo da nossa vida, né? Então, esse período com a criança é muito importante. Mas agora eu vou acrescentar a adolescência também, né? Porque é uma fase que eles precisam de tanto do nosso apoio, de estar ali, ombrear, uma coisa que eu aprendi muito com o Jefferson, né? Do ombrear, né, de estar ali do lado, né? Às vezes é só estar do lado. Isso chama harmonia, né? A palavra harmonia te vem de ombro a ombro, né? É muito lindo. A, a, esse aspecto é interessante, né? Daí você falar. Eu queria agradecer, né, a todos que estão aí, a Cris, né? Saudade de todos aí. Você sabe que aqui no Rio, né, que eu tô, a gente nota, por exemplo, que a velocidade que a cidade anda faz com que talvez as pessoas não tenham tempo para mergulhar nisso, né? Porque a comunicação não violenta é aprendizado, é estudo, é prática, não é uma fórmula, não é uma pílula, não é algo que você dá um dia e o adolescente só, olha, agora sou outra pessoa. É algo que precisa ser praticado, é algo que precisa ser exemplificado, né, no comportamento adulto, né? Por isso que o Maturana volta a Maturana dizendo que o futuro da humanidade são os adultos, não são os adolescentes, porque são os adultos que passam os modelos emocionais para os adolescentes e para as crianças, né? Então, é importante cuidar todo esse aspecto para que a gente possa, de fato, colocar foco e atenção, por exemplo, na escola, que é no estudo do desenvolvimento, e que a violência seja apenas uma lembrança na mente dessas pessoas, né? É uma linguagem que a gente tem que reaprender, né? Porque
são várias, claro, dentro da comunicação não violenta a gente tem ferramentas, é claro que a gente tem que praticar no dia a dia, usando um pouco por dia, a gente perceber, e não é assim, agora eu vou me sentir culpado, e o Jefferson podia até falar a palavra culpa ali, mas eu me sentir assim, diminuído ou mal. Gente, claro que quando a gente se dá conta, realmente, quando eu me dei conta, me senti mal, né? Porque eu percebi que muitas vezes a forma de falar não foi muito legal com as pessoas. Uhum, Mas aí você vai se dando conta e vai transformando a sua linguagem. uhum. E lembrando que é uma conexão saudável que você quer com o outro. E que o jeito que você fala, mesmo com, às vezes, um grande amigo, você falar ali, seu bobão, você não sei o quê, ele não vai levar numa boa. Agora, imagine você falar na escola para um professor, para um aluno, para um pai, para uma mãe. Então, claro que aqui o livro da comunicação não violenta é para os adolescentes, né, que é uma proposta para ser trabalhada na escola, mas é uma proposta para ser trabalhada com a família também, né? Pode ser ali você, mãe, pai, avô, tio, enfim, ler com o seu filho, com o seu sobrinho, cada capítulo, não precisa ler tudo de uma vez, né, para até você ir degustando, porque como eu disse assim, claro que esse caderninho é meu, né, mas assim, eu ia lendo e ia fazendo anotações, né, tem as anotações aqui que eu ia fazendo de coisas que eu achei importante, interessante, até para responder questões que o Jefferson levantava aqui, porque quando a gente como diz meu marido, né? Ler agita a alma e escrever acalma. Então, quando eu coloco para fora, quando eu escrevo, isso já me ajuda a me reescrever. Sim, E a gente sempre começa como? Primeiro passo, né, é Jefferson? isso. É isso. Eu fiquei feliz da dica que a Cris deu aí, que é adultocentes, né? Porque é justamente isso. Porque às vezes o próprio meu livro Girafez, ele para muita gente se torna mais complexo, né? E esse contando a historinha vai sendo absorvido de uma forma mais tranquila em relação a isso. E eu gosto muito, né? Porque a gente precisa apostar numa geração que vai chegar e vai contribuir com a outra geração que está vindo, né? E uma das coisas que mais me chama a atenção em relação à comunicação não violenta, e não serve apenas para os adolescentes, mas é para todo mundo, que é a clareza, né, na comunicação. Só para dar uma ideia, eu estava falando com um pai esses dias, e ele falando que tinha muito atrito com o filho dele. E aí o atrito estava na comunicação. E ele só sabe o que eu fazia? Eu chegava para o meu filho e dizia assim: seja homem, rapaz, seja homem, né? E o filho entendia como o pai estava chamando ele de homossexual, por exemplo. E ele ficava revoltado com isso. Só que, na verdade, quando o pai estava dizendo seja homem, ele queria dizer assim: ei, seja responsável, seja cuidadoso, né? Todos esses aspectos, né, de você ter um comportamento dos valores e tal. Então, você imagina, por exemplo, que a pessoa fala A, chega no cérebro do outro A, mas logo que chega vira B, né? Então, a clareza na comunicação, a gente não foi treinado para fazer isso, né? Então, eu converso às vezes com alguns profissionais que eles dizem assim: eu estudei engenharia, por exemplo, para pensar, fazer cálculos, né, de construções, de prédios e tal, mas nunca imaginei que eu ia precisar usar alguma coisa para me comunicar com as pessoas, né? Eu fiz pós-graduação em física para dar aula como professor, mas eu não imaginava que eu ia precisar tanto de uma comunicação para poder é, é, usar para lidar com meus alunos e tal. Então, a comunicação está em todos os aspectos da nossa vida. Não há algo chamado não comunicação. Embora é tão interessante que eu estou fazendo um trabalho de marketing aqui com um rapaz, e ele me falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: Jefferson, olha só, ninguém acorda todo dia pensando que eu preciso melhorar minha comunicação. Não é interessante isso? E aí isso me chamou a atenção. Eu disse: olha, se você dizer assim, como ficar rico daqui a 2 meses, a pessoa acorda pensando em como ficar rico daqui a 2 meses. Mas raramente a gente acorda pensando: eu preciso melhorar a minha comunicação, aperfeiçoar a minha comunicação. E aí me explicou muita coisa pelo fato de pensar por que as pessoas não investem no aprendizado da comunicação, né? Você imagina, você mesmo falou, Marshall, ele começou o trabalho dele com muita dificuldade, e hoje a comunicação no Brasil tem mais de 100 países. Mas as pessoas não acordam pensando como que eu vou aperfeiçoar e cuidar da minha comunicação. Só quando as coisas vão para um viés de muita destruição, quando de repente a pessoa perdeu um relacionamento, né, por causa da linguagem, quando de repente ela perdeu o emprego por usar uma comunicação violenta, ela vai se dar conta, é,
da importância disso, né? A Janete diz que acorda todos os dias pensando nisso, então parabéns, viu, Janete? Mas não é o que se vê por aí dentro desse aspecto, né? Então, é por isso que você imagina, né, André? Marshall, como o próprio no livro diz ali, né? Marshall, desde 1960, falando sobre comunicação não violenta. Então, nós temos aí um tempo gigantesco disso e parece que estamos enxugando gelo, né? Parece que estamos enxugando gelo. Mas, por outro lado, a gente precisa manter a confiança para poder seguir, né, nessa jornada. Mas eu volto a pensar, embora a Janete disse que acorda, né? Eu volto a pensar que tá aí, talvez seja isso a questão do que as pessoas não têm essa disposição de investir na comunicação. Só quando alguma coisa dá muito errado, né? O John Gottman diz, depois que os móveis estão vendidos, você se dá conta do que você não queria ter se separado, né? Mas daí você vai ver dentro é a comunicação que está ali. Pois é, e aí vai aquilo, o que que a gente está alimentando a nossa mente. O já sabe que eu adoro do lúdico, né? Como ele disse assim, eu tenho uma inteligência criativa, sempre inventando moda com alguma coisa, né? Ah, Então eu digo assim, vamos alimentar nosso cérebro com primeiro identificar nossas emoções, né? A gente não identifica como é que a gente está se sentindo naquele momento, porque às vezes uma raiva por trás tem uma tristeza, e ajudar esse jovem com esses exercícios, lendo nomear, né? Nomear os nomear o que sentimentos. eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo isso? Por quê? Porque por causa de uma necessidade que eu ainda não percebi que eu tinha, né? Então, assim, tem muita coisa que a comunicação não violenta vem nos alertar para isso aí. Uhum. Né? Como eu digo, é um movimento, é um passo de cada vez, a gente Sim. vai dando, aprendendo, praticando, levando para o dia a dia e trabalhando com o nosso jovem. E trabalhando com ele essas técnicas, essas ferramentas, essa leitura, esse novo jeito de ser, a gente também vai aprendendo e vai se retrabalhando. Então, não fique chateado se você perceber que realmente o seu jeito de falar, isso não é frescura. Tá, gente? Não é frescura. É a gente ver que a gente pode se conectar com as pessoas de uma forma muito melhor, muito mais saudável do que a gente se comunicava até então. Claro. Podemos mudar a qualquer momento, O né? É só mínimo, que o a gente mínimo, precisa praticar. o mínimo que a gente faz é muito perto do que tem por aí, né? Minha Nossa Senhora. Então assim, ó, é mais do que falar de bullying, de falar de cyberbullying. Precisamos educar na não violência, porque isso já fica evidente depois, né? Então, botar energia nessa... Olha só, nessa escola lá de São Paulo, eu perguntei para um aluno qual é o aprendizado que ele tinha a respeito da comunicação não violenta de ter lido o livro. E ele disse assim, é, eu descobri que a gentileza arruma tudo. Olha que lindo isso, né? Então você vê do adolescente uma frase filosófica que até eu acho que o Sócrates não falaria, né? E aí uma outra aluna disse se meus pais tivessem lido o teu livro, eles não tinham se separado. Olha que impressionante isso, né? Então você imagina essa geração, esses alunos lá que dão uma escola de alto padrão, eles vão se tornar líderes, por exemplo, gestores de empresa, que já têm esse comportamento aprendido de comunicação não violenta, né? Então, precisamos botar isso, mergulhar dentro do processo. E eu fico feliz, ao mesmo tempo, é um dos poucos livros, né, que tem sobre comunicação não violenta para adolescentes. Eu desconheço algum livro que fale especificamente para essa turma aí, né? Então, é uma questão de botar em prática mesmo. Não, e esse livro também, né, gente, como a Cris falou ali, ele pode para adultos e também para as crianças. Claro, não tão, talvez tão pequenininha, né, mas Uhum. até as crianças lendo, tem muita criança que gosta de ler já desde cedo, né, vai se identificando com a história. Né? Eu Sim. falei da vivência do né? Então eu já vou me identificando com aqueles personagens, vou me motivando, vendo a alegria deles, querendo fazer uma diferença na comunidade escolar, porque quando a criança, o jovem, né, começa as atitudes que tem no livro, tem que comprar o livro para saber, né? Você vai também se motivando a querer fazer também, e fazer essa diferença, né? De ver que você pode, mudando a forma que você se comunica, você pode mudar o jeito de se conectar com o outro. E também de observar o ambiente, né? A questão dos julgamentos, né? Claro que julgar, a gente não vai conseguir ficar sem julgar o tempo inteiro, que é uma das premissas da comunicação não violenta, né? Mas é claro que eu preciso julgar se eu vou atravessar a rua, se vai vir um carro ou não. A Então, questão é o preconceito, né? Macho diz, né? Ele fala, muita gente diz assim que eu falo que não é para a gente julgar. Ele disse, eu julgo,
mas eu não julgo em termos morais, né? Do binário 0 e 1, ou bonito e feio, certo e errado. Eu julgo em termos de valores, né? Então, eu valorizo o respeito, valorizo o cuidado, valorizo, né, a generosidade. Então, ele fala sobre essas questões de julgamento nesse aspecto, né? E aí, quando você começa a desenvolver a comunicação, e eu fiquei muito feliz e motivado, né, de você terem feito as cartinhas já na impressora aí, né, André? E isso também vai ajudar até as crianças pequenas a olhar o semblante da girafa, né, e você explicar, né, como é que tá, e você deu uma ideia, você deu uma ideia muito legal de fazer como é que é, um jogo de memória também, né, pra... E aí eu vou deixar o Drive, né, aberto lá dentro do que tem no livro, para poder ir acrescentando coisas depois que a gente for fazendo, né? Isso é muito legal, né? Então, Ele já me mostrou umas ideias que eu ainda não mostrei, porque ele já me mostrou para mim em então, primeira mão. Vai ter mais coisa legal. se alguém tiver algumas ideias, depois a gente vai colocando lá no Drive e vai alimentando para que cada um possa ter mais elementos ali, né? Então é muito show isso. A Janete está falando aqui, eu hoje acredito que o mundo está com uma linguagem muito doente. A gente, ao longo da história, sempre tivemos coisas não legais, né, na nossa história, e eu acho que a gente está se dando conta disso, Janete, a gente pode mudar. Bom, eu estou vendo que não está legal, então o que eu posso fazer? Qual é a diferença que eu posso fazer no mundo? A minha formação original é administração, né? E eu me lembro que lá na época que eu fazia faculdade, sempre tinha a historinha da pessoa na praia jogando uma estrela do mar de volta para o mar, né? E vinha uma pessoa e perguntava: mas por que você está fazendo isso? Você não vai salvar todas. Mas esta aqui eu estou salvando. Uhum. Então a tua atitude pode fazer a diferença, nem que seja para uma pessoa. Se cada um fazer a diferença para uma pessoa, podemos mudar o mundo. Então eu não vou mudar o mundo inteiro, mas eu posso mudar a minha atitude, que vai refletir na atitude do outro. Né? Como já fala, gentileza gera gentileza? Não necessariamente. Agora, a minha gentileza pode inspirar a gentileza no outro. É Ele isso. vendo uma gentileza. E é assim, a gente inspirar os outros, né? Olha só, eu estou estudando com bastante profundidade um cara chamado Alfred Korzybski. Eu já escrevi isso no meu livro, né, sobre ele. E Alfred Korzybski escreveu um livro em 1933, dá para imaginar? Foi um filósofo polonês e ao mesmo tempo ele era matemático. E ele escreveu o livro, então, Semântica Geral. E ele falava, então, sobre a tragédia do verbo ser, que Marshall se espelhou nele, né? Então, a comunicação violenta ela está baseada na prática do uso do verbo ser. E é tão interessante, por exemplo, que já tem um movimento aí pelo mundo de erradicação do uso do verbo ser na linguagem. Aí, esse dia eu estava escutando uma live do rapaz que ele faz muita observação assim, de salmos religiosos, né? E aí ele foi perceber que 80% dos salmos que ele escutava tinha linguagem violenta. Até para imaginar, de você de repente estar cantando ali alguma coisa e não se dá conta que você tá tipo assim, eu sou a poeira da existência, Deus é o meu... Compreende isso que ele fala? E aí tu não percebe que essa linguagem está introjetada em todos os aspectos. E aí isso vai fazendo crenças limitantes dentro da gente. E aí, quando vê, de repente, você não consegue triunfar, evoluir naquilo, porque está cheio de processo condicionado nessa questão, né? Não adianta. Como eu falei, né, a questão da palavra da não violência, eu me lembro muitos anos atrás trabalhando com programas de qualidade, e faz 20 anos, então mais ou menos na tua época começou com a comunicação não violenta, eu me lembro que você me dizia, procura evitar ajudar o não, né, que o cérebro não reconhece o não, né, se eu dizer para uma criança, né, não corre, o cérebro dela buga, né, ela pare, volte, não sei o quê, né. Então a gente tem que cuidar muito a nossa palavra, né? Então por isso que depois que eu conheci o Jefferson, comecei a cuidar mais da minha forma de falar. A gente causa outro exemplo que eu acho interessante que o Jefferson trouxe uma vez num curso é o do gritar, né? Fulano grita muito e a pessoa disse, não, meu tom de voz é alto. Então, às vezes, eu estou julgando mesmo, você é gritona, né? Às vezes, realmente, a pessoa ela tem um tom de voz alto que nem ela já se acostumou e não se dá conta que aquele tom de voz alto, em determinados momentos, pode incomodar os outros. Então, o jeito de eu falar, gente, sobre uma situação pode mudar tudo. O jeito da pessoa me olhar pode mudar. Eu não estou xingando ela, eu estou falando uma necessidade minha, que eu preciso de silêncio,
né? Então eu preciso que ela baixe o tom naquele momento para que eu possa me concentrar no meu trabalho, no meu estudo. Muda a dinâmica. É isso que a gente eu quero falar com a comunicação não violenta, a comunicação, ou, como digo, afetiva, como agora alguns falam, enfim. Podemos até mudar um pouco como chamar isso, porque originalmente, porque ela vem do ahimsa, né, que é a não violência, violência, porque o Marshall se baseou no Mahatma Gandhi. Na verdade, assim, antes da reforma ortográfica tinha um hífen, então era considerado uma palavra só, né? Só que daí, depois da reforma ortográfica eles separaram o não violento. Quer dizer, e aí gera muito mais confusão, quando na verdade é um chamado para não a violência, não a cometer o processo da violência. Então veja só, por que é importante cuidar essa questão também de educar não só apenas a voz. No meu livro que eu tenho aí, né, da empatia, Jornada da Empatia e Compaixão, eu falo sobre a ideia da generosidade vocal, né? Então, às vezes, a pessoa pensa que o outro vai mudar o seu comportamento através do grito, por exemplo, né? É isso aí. É a generosidade vocal. E é treino. Uma vez eu estava dando uma palestra e uma senhora disse: eu não sei, não. Não tenho esse jeito. Eu sou italiano, eu falo com as mãos, falo gritando e tal, mas é da família, né? E eu não tenho esse jeito. E eu disse: o que você acha? Só isso é treino. Assim como você aprendeu a fazer isso, você pode desaprender, né? Então, a gente sabe que, né, do cérebro reptiliano, por exemplo, né, André, em 13 milissegundos, que é uma fração no piscar de olhos, nem isso, o teu cérebro detecta a ameaça. Então, veja só, se eu não educo a minha face, eu posso ser um agente de ameaça o tempo todo em relação ao outro. E aí, você imagina um educador chegando na sala de aula com uma face de dizer que saco que eu estou aí hoje, né? Tinha que dar aula para essa turma de pestinhas, né? Eu já configuro meu processo emocional e crio uma desconexão. E aí, só que os educadores não foram treinados para emoção, não foram treinados para não violência, não foram treinados para inteligência emocional, né? Foram treinados para dar esses conteúdos, mas a gente sabe que isso é uma parte do processo, né? Tem muita coisa que a gente não se dá conta nessa autoobservação. Muitos anos atrás também, sei lá, mais de 20 anos, eu fiz um curso de didática de aula e que a professora fez uma coisa bem interessante. Ela filmou a gente dando aula. Olha. Tipo, 10 minutos de aula. E aí tinha a gente dava aula, então tinha aqueles que se faziam de alunos, tinha aqueles que observavam e nos falavam, e nos relatavam o que eles acharam da nossa aula. E o interessante foi que quando esses alunos que falavam das observações, você repetia muito a palavra tal, você se mexia muito, e a pessoa, não, mas eu não fiz isso, não sei o quê. Aí a professora mostrava o vídeo, a pessoa se assustava, porque ela não se dava conta que, por exemplo, ela balançava o corpo, ou repetia muito né, por exemplo, né, que a gente tem esses cacuetes. Cacuete, né, essa mania de repetir uma palavra, vira mania, a gente não se dá conta que tem falas que a gente repete muito, né? Então, realmente, essa auto-observação que aqui a querida a Marion, né, lá da ginástica cerebral, minha colega querida, falando que a ginástica cerebral fez muita diferença na vida dela, e eu aprendi com a ginástica cerebral que a gente precisa desacelerar o cérebro para aprender, isso eu falo no livro e também na parte do meu capítulo, né, que a gente precisa acalmar, desacelerar, para que eu possa prestar atenção para aprender. Como eu digo, ninguém aprendeu a andar, a caminhar, a falar do dia para o outro, precisou treinar. Então, encara assim, a linguagem da comunicação não violenta é uma linguagem nova que você tem que aprender, como se fosse o inglês, o espanhol, né, que é tão importante hoje em dia, né, para a gente se comunicar com outros países, com outras pessoas, até para ler conteúdos, né. A comunicação não violenta é uma linguagem. E para ajudar, eu preciso, como digo, a ginástica cerebral, que no livro, como diz, tem exercícios, movimentos lá para você fazer, para ajudar o seu cérebro a desacelerar, para que eu possa aprender esta nova linguagem, este novo jeito de ser. Como eu digo, os jovens precisam de exemplos saudáveis para eles, para quando surgir um conflito, ele saber que ele não precisa cair ali, né. Não, ele pode fazer alguma outra, porque como você já está falando do cérebro reptiliano, que é maravilhoso, né? O livro dele é todo voltado para esse cérebro, que é muito importante essa parte do cérebro, mas pouquíssimo explorada na literatura, né? Então, para a gente ver que a gente tem reações, mas essas reações não precisam ser tão, às vezes, violentas. A gente vai trabalhando, como se fosse a rotina, né? Como eu digo, a gente não briga com uma rotina, a gente cria uma rotina nova. Porque se eu tentar ir contra a minha rotina, não vai funcionar. Então, eu preciso criar uma rotina nova, um hábito novo. E aí eu preciso criar um hábito que opa, fulano brigou comigo, vez eu sair, né? Opa,
deixa eu me acalmar. Ou se eu preciso conversar um assunto sério, se eu estou muito bravo, se eu sou uma pessoa que esquenta com muita facilidade, respira. Só que não adianta chegar pro Jefferson se ele tá brabo e dizer, Jefferson, se acalma. Se ele não tá se acostumado, é capaz de ele ficar mais brabo ainda. Agora, se ele já se acostumou, treinou, o cérebro dele já se acostumou com isso, como eu gosto de brincar, né? Que o cérebro não é preguiçoso, ele é esperto, ele vai pelo caminho que ele tá acostumado. Então, se o Jefferson lá já fez várias vezes um exercício de respiração, de se acalmar, quando eu chegar para ele no momento que ele tá nervoso e dizer, Jefferson, se acalma, ele vai se acalmar. Então, nosso diálogo pode ser muito melhor do que eu conversar ou falar com ele no momento que eu estou muito bravo. E aí, a forma de eu falar, de eu conversar, é aí que vem na comunicação não violenta. Tem várias formas de eu falar. Isso também na ginástica cerebral a gente aprende lá algumas coisas, porque a gente vai aprendendo sobre o cérebro, e tem formas e formas de eu falar as coisas. Tem formas que são mais agressivas e me desconectam do outro. Tem formas que são mais conectivas, né, que eu posso falar e que o outro vai me ouvir, porque às vezes dependendo do jeito que eu falo, o outro, ó, como se tapasse o ouvido, não me conecto com ele. Então, gente, é uma coisa fantástica, né? Desde que eu comecei a estudar essa temática da comunicação não violenta, mudou muita coisa na minha vida. Tem muita coisa para melhorar? Claro que tem. Né? Sou mãe de 2 adolescentes, é claro que às vezes tem conflitos. Não vou dizer que agora acabou todo. Não, não é. É isso mesmo. Só que a gente aqui em casa, por exemplo, aconteceu alguma coisa, a gente consegue se reconectar de novo, porque a gente aprendeu que existem formas de se comunicar, de se conectar de forma mais saudável. Pode ser que na hora que ferveu, não conseguiu, opa, vamos se acalmar para depois a gente conversar, né? André, tem uma coisa muito interessante que eu falo, né, sobre a questão do cérebro reptiliano, que tem a ver com a comunicação não violenta, é a sedimentação da informação. Então, hoje a neurociência descobre, por exemplo, que as nossas memórias, o nosso conhecimento, a nossa consciência está na base do cérebro reptiliano. Então, por exemplo, assim, quando você vai decorar, alguém te passa um telefone do celular, isso é registrado na nuvem. A memória de trabalho ela é muito rápida. De repente, 30 segundos e desapareceu. Mas quando você está na primeira infância ou na adolescência, leva um tempo considerável até que essa informação seja sedimentada dentro do cérebro reptiliano. Então, como diz o Dr. Piazzini, a informação é esculpida na pedra. Assim como você aprendeu a andar de bicicleta, mesmo que fique 30 anos sem pedalar, você não vai esquecer de andar. Então, quando você vai dando informação para o adolescente e para a criança, essa informação vai se sedimentando na base do cérebro reptiliano. E aí, por isso que no adulto, por exemplo, já está mais calcificado ali a informação, é mais desafiador tirar essa informação. Eu só quero dar um exemplo para trazer mais clareza sobre isso também. O Dr. Thompson é um especialista em Parkinson. Então, o Parkinson ele acontece porque existe uma disfunção na região do cérebro reptiliano, mais precisamente na área da substância reticular, que é um canal que tem aqui embaixo, dentro do cérebro. Só que para que você possa colocar um eletrodo, você precisa botar no topo da cabeça, para poder chegar aqui, né, dentro dessa área. Não pode botar aqui pela, né? E é interessante que a pessoa fique acordada, porque ela precisa saber que atingiu ali, porque o cérebro não tem dor. Então a pessoa fica acordada, ele vai colocando lá e tal. Quando ele colocou esse eletrodo aqui e ele ligou o marca-passo, né, para parar o movimento do Parkinson. Essa senhora, então, ela começou a dizer: minha vida não tem sentido, que porcaria que eu estou vivendo, que droga, de situação que eu estou passando e tal. E ela não tinha quadros depressivos. O que foi? O que aconteceu? Essa ação do eletrodo ativou memórias que já estavam estabelecidas aí dentro. Então, por isso que quando a gente às vezes fica triste, né, o corpo fica amolecido, essas frases vêm com muito mais facilidade. Então, se a gente educa o adolescente e a criança, ajuda a contribuir para educar, para não introjetar essas crenças limitadoras dentro de si mesmo, né? Como o Marshall diz, né? Ficar olhando com as orelhas de lobo para dentro, procurando o erro, muita coisa muda, porque a maioria de nós adultos fomos educados a procurar o erro dentro da gente. E é por isso que o consumo de antidepressivos é gigantesco no mundo, porque é uma linguagem trágica que faz que aprendemos a buscar o erro. Né? Ao invés de dizer
Eu sou péssimo para tocar violão, mas eu ainda não tenho habilidade suficiente para tocar violão. Então é uma mudança de configuração. Mas a gente não aprendeu a fazer isso. Então, por isso que no adulto, nós precisamos fazer essa faxina, né, dessa porcaria que a gente foi aprendendo para poder depois também transmitir para o adolescente, não transmitir esses valores, né, trágicos que a gente aprendeu. A professora Maria Cristina, que querida amiga também, ela diz aqui, na verdade é um chamado a agir de forma pacífica, né? Sobre a comunicação não violenta, essa é a beleza da não violência. E mais adiante ela coloca aqui, a autoobservação é fundamental para a virada de chave, dar-se conta de sua linguagem violenta, assim como observaram nossas reações físicas para buscar nossa autorregulação. E a Janete, ela pergunta aqui, como trabalhar um funcionário público que é grosseiro e nem percebe a falta de empatia, né? Então, A gente nessa última colocação da Janete aí, dá quase uma live inteira para falar sobre isso, né? Mas quando a gente, sem querer, na nossa linguagem, coloca a palavra e linka com um grosseiro, que significa um diagnóstico, né? Nem percebe também, é um julgamento, e a falta de empatia também é um julgamento. Né? Então é interessante isso, né? Numa frase a gente se dá conta que tem um monte de comportamentos aí, né? Então, qual é o comportamento que ele tem que faz com que você interprete que ele é grosseiro, entendeu? Então, essa é a tradução que a comunicação não violenta nos contribui. Eu posso dizer que quando o João, eu chego no departamento, ele fala palavras que não me agradam. Então, eu não estou dizendo que ele é grosseiro. Porque sempre que você coloca ele é grosseiro, se você tiver a possibilidade de falar com ele diretamente, você vai gerar um processo de uma discussão assim, você é grosseiro, ele falou, eu não sou. Você é grosseiro, eu não sou grosseiro. Então vai ter esse embate dentro desse processo. Então, por isso que é importante na comunicação a gente aprender a descrever os fatos, né, sem avaliação e sem julgamentos. E isso é um treino gigantesco, porque nós não fomos educados para isso. É o que eu falo assim, ó, fale do ato e não do ator, a gente focar na ação, que é aquilo que incomoda. E aí vai dos detalhes da comunicação não violenta, que seria, como digo, é uma outra live, uma outra conversa, um outro papo, né? Que a gente pode trazer outros dias, né? Porque o Jefferson, assim, como eu digo, eu posso ouvir a mesma palestra várias vezes, vou estar sempre aprendendo algo novo, como esse o cuidado com as palavras, como eu vou me referir ao colega ou um adolescente que de repente está na sala de aula lá, com uma atitude que eu acho que seja inconveniente, eu vou falar da atitude que eu estou achando inconveniente, e a razão daquela atitude, o que ela me afeta e por que ela está me afetando e afetando a turma. A maneira de como a gente vê as situações muda. Né? E aí a gente para de julgar, porque, como eu digo, a gente não se dá conta, estamos julgando o tempo inteiro. Né? E aí é como falou o Jefferson, né? Não é um julgamento de moral, mas é de valores, né? O que está valendo naquele momento. E nós somos humanos, gente. Humano está na cerne do humano viver em sociedade. Então, se temos que viver em sociedade, por que não viver de uma forma mais saudável? Como eu falo com as crianças, né? Melhor brincar com o amigo do que brigar e se afastar do amigo. Então, para brincar com o amigo, a gente tem que se entender com o amigo, e aí vai aquele diálogo. E aí, esse negócio do brincar é uma coisa muito interessante, que eu gostaria de compartilhar, é o Panksepp, Jack Panksepp. Não sei se já ouviu falar sobre ele. Ele foi um dos maiores neurocientistas que existiu e ele mapeou sobre o brincar. Olha que interessante isso. Na base do nosso cérebro reptiliano tem um comportamento emocional que tem a ver com o brincar. Na base do cérebro reptiliano tem o brincar, o cuidado, né? O medo e aí outras coisas que eu não estou lembrando agora. Mas olha só, é interessante o brincar. Ele diz que quando uma criança brinca, ou um adulto brinca com outro adulto, ou um adulto brinca com um adolescente, existe um percentual na brincadeira, que é 60-40. Olha que interessante isso. Então, é uma dinâmica. Então, eu perco, o outro está ganhando 60% de mim na brincadeira, né? E essa é a dinâmica desse percentual, 60-40, né? Mas, se a carga emocional daquela brincadeira aumentar de 70 para 30, por exemplo, ou 80 para 20, a brincadeira passa a deixar de existir. Aí entra num processo de violência. Olha que interessante isso, né? olha, vou pesquisar. Hã?
Vou Você pesquisar mais esse autor aí. pode perceber, por exemplo, às vezes tem uma hora que a pessoa está brincando, está se divertindo, mas o outro aumentou a carga, daí assim, não brinco mais. E Aham. passou do percentual de 60. É muito incrível isso, né? Que interessante, né? Quanta coisa que a gente pode aprender e vivenciar. E observar assim, com um olhar de observador e não É isso. julgador, né? Como tem tem uma imagem que a Cris trouxe uma vez no encontro nosso lá dos grupos de estudos de práticas restaurativas, que era duas pessoas de uma de frente para outra, com a expressão braba, e tudo, ó, todo mundo que olha diz, o que você tá vendo aqui? Estão gritando, estão brigando, estão discutindo. E aí, quando eu levo nos círculos de paz que eu conduzo, aí eu pergunto a mesma coisa e digo, de repente eles estão praticando yoga. E a pessoa, como assim praticando yoga? Porque tem um exercício da yoga, que é do leão, que você Ah, grita, ah, né? tem. Pode ser. Então, quem olha de fora, julga. A gente tem que cuidar e observar é muito diferente. O que eu estou É. vendo ali, na verdade? Duas pessoas, um homem e uma mulher, de frente para o outro, com uma expressão, pode ser uma expressão de brabeza, com a boca aberta, dá a impressão que pode estar gritando, gesticulando, enfim. É isso, gente. Então, Essa diferença. tem uma história bem interessante que eu estava passeando um dia na frente de uma escola e aí o menino deu um chute na perna da menina. Se você só olha para aquela cena dele dando o chute da perna da menina, você já vai chamar o conselho tutelar para dizendo, olha, você está criando um ato de violência, né? Mas quando você olha para o semblante da menina, ela está sorrindo e se divertindo com a situação. É o 60-40, entendeu? Então, às vezes depende todo do contexto, né? Depende também das lentes que eu estou usando para nessas lentes da girafa ou do lobo e tal. Então, por isso que precisa ter muito cuidado, né? Para que a pressa no julgamento, como diz o Osho, né? Então, ele precisa ter muita atenção nesse aspecto. Então, tem muito a ver. Eu queria, então, já estamos quase encerrando aí, né, André? Sim, Então, para tempo voou, gente. é, eu vou fazer uma segunda edição do livro, eu não tenho mais exemplares, né? Se alguém tiver interesse no livro, entre em contato comigo, manda um direct, @Jefferson Capelari, coloque na lista, eu quero o livro, deixe um eu quero, e eu vou colocar na lista que dentro em breve, talvez aí mais uns 25 dias, o livro já está disponível para as pessoas adquirirem a segunda edição, a segunda remessa do livro, tá bom? Enquanto isso, podem também ver os outros livros deles, são todos maravilhosos, falam de comunicação não violenta, aqui, claro, esse aqui é o próximo, né? E converse com a gente aí, a gente está com muitas ideias, né, É isso. Jefferson, para trabalhar isso, a comunicação não violenta nas escolas, É isso. né, porque que é um tema muito importante para as escolas aqui do Brasil e do mundo, né, precisamos trabalhar essa nova forma, essa forma saudável de se conectar com o outro. Se existe uma forma de se conectar, que seja Ela, saudável. Grata, Jefferson, por esse momento muito especial, muito grata a todos que é, participaram aqui com a gente, né, fico muito feliz com a participação de todo mundo, aham. né, um grande abraço, quem encerra. Não, eu estou dizendo agora, mas, assim, os educadores têm uma caixa de ferramentas para poder botar a prática, né, do livro, né? Então aí já dá para ter o ano inteiro de prática em relação a isso e depois ir aperfeiçoando essa possibilidade, né? Então, André, gratidão pelo carinho, pelo acolhimento. Estamos juntos nessa jornada, contribuindo para a vida, né, contribuindo para a evolução da sociedade humana e vamos mantendo o foco aí. A gente pensou em falar em 40 minutos, né? Quando viu foi 1 hora, né? Bom tempo, gente. Então, muito grata, gente, por tudo aí, por vocês. Grata, Jefferson, tô sempre aprendendo contigo. Grata a vocês que participaram aqui com a gente. Até uma próxima. Eu vou procurar deixar gravado aqui para vocês, para assistirem de novo aqui e aprender. Como a gente tá, como eu digo, eu sempre aprendo aqui com o Jefferson. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau.